Pedrosa, dá pra gente falar dessa movimentação na zaga também do Vasco. Acho que é o setor que tá sendo mais... Sai jogador, chega jogador, o Léo saiu, acho que o Maicon tá pra sair. Já saiu, era dupla de zaga titular na maior parte do tempo. O João Vitor continua, pode ser a zaga. João Vitor com o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas chegando e o Maurício Lemos. Tá tudo certo? O Maurício Lemos tá para chegar? Falta alguma coisa? Então, o Maurício Lemos tinha uma chegada prevista para ontem no Rio de Janeiro, só que algumas documentações, alguns detalhes acabaram atrasando. Ele também tinha que entregar lá a sua vida em Minas, né? Então a expectativa do Vasco é que na segunda-feira ele já esteja treinando com os exames médicos feitos e o contrato assinado para segunda-feira já iniciar a sua preparação no CT Moacir Barbosa. Eu acho que é um ótimo jogador, um ótimo reforço para o momento do Vasco, né? Maurício Lemos, para quem não sabe, foi um dos principais jogadores do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro em 2023. Foi o zagueiro top aí, um dos 3 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. No ano passado, já falei aqui, ele teve uma desavença com o Milito e não pôde jogar. Então eu acho que no momento a dupla titular do Vasco seria João Vitor e Lemos, na minha cabeça, tá? Agora, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, eles são jogadores que contam com a confiança da comissão técnica. O Oliveira, por exemplo, foi achado pelo Pedrinho e pelo Felipe, quando eles trabalhavam no Tigres ainda. Depois ele foi pro Cruzeiro, depois ele jogou no Japão, mas é um jogador que eles têm uma confiança de esse cara pode desabrochar a qualquer momento. Então eu acho que é importante também. E aí agora os focos do Vasco na janela de transferência... 3 zagueiros, eu acho que a parte defensiva ali da zaga, exato, acho que fecha a conta aí, né? 3 zagueiros... O Vasco chegou a fazer uma consulta pelo Murilo do Palmeiras. E seria a cereja do bolo nesse setor. Mas é muito difícil. Não é algo fácil de acontecer. O Tietê também já está trabalhando bem até nessa janela. Tietê está lá. E aí qual é o foco agora? O foco agora, Flávio, é de fato as pontas. O Fábio Carille já deixou claro que ele vai querer trabalhar prioritariamente com pontas, jogadores que têm profundidade. Eu já trouxe 3 nomes aqui, o Wanderson, o Coelho e também o Vitor Sá. Que o Felipe, que é diretor técnico do Vasco, continua mantendo contato com ele, mas não para chegar agora, e sim para chegar no meio do ano. Assim como a gente trouxe aqui também na segunda-feira a situação do Balbuena, que é um jogador da confiança do Carille e que também poderia chegar no meio do ano assinando esse pré-contrato. Então o Vasco agora tem o foco de trazer um ponta esquerda titular, um ponta direita e um reserva para o Verratti, um centroavante reserva para o Verratti, com as características parecidas com o Verratti, porque na cabeça do Carille você pode usar, por exemplo, 2 centroavantes mais móveis na ausência do Verratti ou na ausência desse reserva. Tem o Alex Teixeira, pode trazer um meia de chegada para jogar ali também. O David, o Ryan já fez essa função em outros momentos também. E tem o garoto GB. Então o foco total do Vasco agora, pontas, sem dúvida alguma pontas. E um reserva para o Verratti. É o outro foco do Vasco da Gama nesse momento. Então, contando com o Lemos, são mais 3 reforços que o Vasco deve cravar e deve anunciar até o início dessa temporada. Eu tenho uma certa curiosidade com um garoto que se destacou na seleção de base, o John Textor, né? Chegou, tinha cara a falar de um possível interesse do Botafogo nele. E ele não é titular no Vasco, qual é a verdadeira posição dele? Por que você acha que ainda não se firmou? Não dá pra dizer que é um cara titular no time do Vasco, mesmo com tantas dificuldades que o Paiva teve, depois o Felipe, para montar esse lado de campo, centroavante, ele sempre fica no banco, né? Eu acho que o Rayan é um jogador de potencial, tá? Não à toa frequentou camadas jovens da seleção brasileira, é um jogador que foi pretendido pelo Textor, a Fiorentina também fez consulta por ele. O Vasco tinha a expectativa de vender o Rayan nesse final de ano, mas a proposta, que seria na casa ali dos 80, 90 milhões de reais, não chegou. O Textor também não deu sequência com a proposta dele, e é óbvio, a gente vê aí tudo que está acontecendo no Botafogo, a dificuldade financeira que ele está tendo no Lyon. Então, qual é o papel do Vasco em relação ao Rayan hoje? Renovar o contrato dele, que vai até o final de 2025. Sobre o desempenho em campo, eu acho que ele rende muito bem, como um segundo atacante, puxando da direita para o meio, e até mesmo em alguns jogos que ele substituiu o Verratti, eu lembro de cabeça agora, contra o Criciúma e contra também o Bahia, que o Vasco fez um bom jogo, ele foi bem como centroavante. Então eu acho que por que o Rayan não desabrochou? Porque é natural, Flávio, ele tinha 17, 18 anos, ele já estava no profissional, né? É muito novo. Então eu acho que o Rayan tem tudo para melhorar ainda mais a capacidade dele nesse ano e ajudar o Vasco da Gama.